Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, nem Dilma nem Temer, nova eleição é a solução. Essa foi a campanha lançada pela Rede com o apoio de senadores de diversos partidos como alternativa ao processo de impeachment do mandato da presidente Dilma Rousseff. Mas como isso seria viável? Uma proposta de emenda à Constituição convocando eleições gerais? Nova eleição apenas para presidente da República, caso a chapa Dilma Temer seja cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral? Ou uma renúncia dupla, como defendido pelo jornal Folha de São Paulo em editorial recente? Para falar sobre isso, o Brasil em Debate convidou os deputados Aliel Machado, da Rede do Paraná, e Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada pela presença aqui no estúdio da TV Câmara, deputados. Eu gostaria de iniciar perguntando ao deputado Aliel Machado qual a proposta, então, da Rede para viabilizar novas eleições. E seriam apenas para a presidência da República ou amplas eleições gerais? Nós teríamos vários caminhos, mas o principal defendido pela Rede é o caminho do TSE. Hoje o TSE tem lá um julgamento de uma ação proposta pelo PSDB, onde a Rede, agora, recentemente, nessa semana, entrou como amicus curiae da Corte, que significa amigos da Corte, para acompanhar esse processo e sugerindo que ele seja feito o mais rápido possível, que tenha o acompanhamento da sociedade em relação a isso e que, caso sejam encontradas irregularidades dentro da campanha eleitoral da chapa Dilma Temer, haja cassação e, por consequência, novas eleições presidenciais. A rapidez é necessária porque, se esse processo for concluído em 2016, são eleições gerais. Mas, se ele for concluído em 2017, as eleições não seriam gerais, seriam? Ou seriam não, pelo Congresso Nacional? Não, mudou. Tem uma lei recente, essa lei que nós mudamos em 2015, da reforma política, ela mudou essa regra. Agora, até 6 meses antes de qualquer mandato, se houver cassação da chapa, tem previsão de novas eleições. Isso é uma lei recente que teve. Agora, ela não é eleições gerais também. Ela é específica para a chapa, que foi constatado as possíveis irregularidades durante a campanha eleitoral. Nós tivemos essa semana mesmo delatores de empresas, de empreiteiras, dizendo que foram feitas doações legais, reconhecidas pelo tribunal, mas que tiveram originalidade em propina. Precisa averiguar, não pode acreditar numa simples delação, tem que ter prova, mas tem que ser averiguado, tem que ser julgado. Então a Rede discute que o melhor caminho, porque falta legitimidade, não é colocar o Temer, não é ficar fazendo essa briga política que está paralisando o país, e sim ter uma saída por via legal. De outro ponto de vista, só seria possível eleições para presidente da República com a renúncia da presidenta Dilma e do Michel Temer. É inconstitucional, é cláusula pétrea você fazer a apresentação de propostas chamando novas eleições, seria um ato inconstitucional. Não é isso que a Rede defende e que nós defendemos. Por outro lado, existe a possibilidade da apresentação de um projeto, e aí a gente está vendo se seria já com validade para esse mandato ou não, de se criar o recall, que seria colocar dentro da legislação brasileira a possibilidade de uma consulta à população nos momentos de maior crise, claro que seguindo vários preceitos, se enquadrando em vários dispositivos que seriam colocados dentro dessa proposta. Também poderia ser feito, entendemos, se houvesse uma grandeza por parte de todos os líderes do nosso país que comandam as casas legislativas, o Supremo Tribunal Federal, a própria Presidência da República, e isso partisse da Presidência da República. Talvez uma convocação, uma proposta de emenda constitucional, chamando novas eleições para a Presidência da República. Poderia ser também eleições gerais, porém, aí dependeria de uma aprovação do Congresso Nacional, o que eu acho que seria trabalhar dentro de uma utopia não possível e fazer um discurso falso que não seria atendido. Obrigada, deputado Aliel Machado. Deputado Ságuas Moraes, a presidente Dilma Rousseff recebeu essa proposta, né, assim, quando entrevistada, até com um tom de ironia, disse que conversassem com o Congresso, né, e depois fossem conversar com ela caso o Congresso aceitasse.
Como o senhor analisa todas essas ideias? É porque, na verdade, a repórter perguntou para ela se ela seria favorável a eleições gerais. Ela falou, olha, conversa com a Câmara dos Deputados, conversa com o Senado, se eles toparem fazer, depois venha conversar comigo. Até porque ela imagina que provavelmente não haveria o aceite por parte do Congresso Nacional de realização de eleições gerais. Na verdade, a gente vive um momento de crise política em que a oposição desse país, não acatando o resultado das eleições, perdeu pela 4ª vez as eleições para presidente da República, usou de todos os artifícios possíveis e imagináveis para tentar evitar que a presidenta Dilma pudesse assumir, questionando as urnas se elas seriam seguras ou não, encomendaram uma auditagem nessas urnas que comprovou que era segura sim, até porque o TSE realiza auditagens prévias dessas urnas antes de colocar, então isso também, e o TSE a cada ano vem aperfeiçoando esse processo, contratando hackers para poder tentar burlar as urnas eletrônicas, inclusive nesse momento está acontecendo um processo desse, então essas urnas eletrônicas são seguras sim. Tentaram depois gerar um 3º turno quando a presidenta Dilma assumiu e tentou a todo custo dizer que utilizada a questão da Lava Jato para tentar colocar em xeque o financiamento das eleições presidenciais. A presidenta Dilma teve as contas aprovadas, depois, como o próprio deputado Eliel disse, o PSDB entrou com recurso alegando que estava recebendo recurso de forma irregular. E aí eu vou dizer de forma clara, o que está no centro, que deveria estar no centro do debate nesse momento é a questão ética nesse país, que nós não debatemos ética, é a reforma política que nós, infelizmente, não fizemos. O ano passado tivemos a oportunidade de fazer uma reforma eleitoral até e não fizemos absolutamente nada. O que foi feito no ano passado aqui em termos de reforma eleitoral é vergonhoso para o país diante de uma situação que a gente vivia já naquele momento e numa situação que a gente vive hoje. Então, na minha opinião, o centro do debate é a questão ética e a questão da reforma política que não acontece nesse país. E também dizer que todos os partidos que participaram das eleições passadas, de 2014, exceto o PSOL, receberam dinheiro dessas empresas da Lava Jato. Essas empresas da Lava Jato financiaram todos os partidos que disputaram eleições em 2014, exceto o PSOL. Só para se ter uma ideia, o PT recebeu, isso está no site do TSE, não estou denunciando ninguém, está no site do TSE. São doações legais no site do TSE. O PT recebeu 56 milhões, mas o PSDB, que tem feito denúncia a todo momento, recebeu 53 milhões. Então veja bem, é muita hipocrisia você querer dizer que o dinheiro que o PT recebeu é sujo e que o dinheiro que o PSDB recebeu é limpinho. E agora, nesse momento, ontem, já nas vésperas de você votar o golpe nesse país, da comissão de impeachment, que a gente já sabia que já tinha um relatório prévio pronto, Andrade Gutierrez, que é uma empresa historicamente ligada ao Aécio Neves, vem a dizer o seguinte, olha, as doações que eu fiz para a campanha da presidenta Dilma é oficial, mas o dinheiro é de propina da Petrobras. Isso é vergonhoso, porque, na verdade, essa mesma Andrade Gutierrez também doou para os outros partidos políticos. Então, nós temos que deixar de hipocrisia e falar um pouco mais com seriedade para o povo brasileiro, deixar de enganar o povo brasileiro, deixar o golpe de lado e partir para uma discussão com mais profundidade nesse país, discutir, fazer um debate político com seriedade e não com malandragem. Obrigada, deputado Sagos Moraes. Deputado Eliel Machado, como o senhor analisa essa colocação que o deputado Sagos fez de que o dinheiro, né, a mesma empresa doou para a campanha da presidente Dilma, doou para a campanha do senador Aécio Neves, então candidato. Então, assim, como diferenciar essas doações? Bom, o meu primeiro discurso aqui na Câmara foi no sentido de denunciar, de mostrar para a população brasileira a falha do sistema político brasileiro. Denunciar que o sistema político brasileiro está falido. E, de fato, o deputado Sagos tem toda a razão, ele precisa de uma transformação nas regras impostas aqui pelo Congresso Nacional. Punição para Caixa 2 como crime
que hoje não é considerado como crime, um acompanhamento mais célere da própria Justiça Eleitoral nas averiguações pós-campanha eleitoral, proibição de financiamento privado, que a Câmara dos Deputados não teve coragem de fazer. Nós votamos os dois favoráveis à proibição, mas a Câmara dos Deputados não teve coragem, porque esse sistema atual é o sistema que elegeu quem está aqui, dentro de um contexto geral, e precisa mudar o sistema. Quando você quer mudar um sistema, a grande maioria tem medo de mudar um sistema que é o sistema que o elegeu, e quer que as coisas continuem. Só que o sistema explodiu. O sistema explodiu, as investigações, mesmo com as suas seletividades, que eu não concordo, mesmo ela protegendo alas da oposição, como o PSDB, e protege, porque por um lado ela expõe e sangra, por outro lado ela protege e não investiga em alguns pontos, não dá para se justificar os erros cometidos. Se teve doação ilegal para o PSDB, tem que investigar o PSDB também e o porquê dessas doações. A dificuldade do PT, na minha opinião, é porque o PT está no governo, porque o PT detém o comando das estatais, o PT detém o comando dessas obras que foram feitas. E essas delações têm que ser averiguadas, não podem ser levadas em consideração apenas para atacar um partido, é um problema do sistema político brasileiro. Porém, esses delatores, não é que Andrade Gutierrez falou isso, eu discordo do deputado, só porque estamos às vésperas de votar. Essas pessoas estão delatando para se salvarem. Elas estão assumindo um crime pessoalmente e vão ser punidas por isso. Agora, que foi encontrado indícios fortes em relação a isso, e essa delação, que é previsto em lei, mas é uma legislação nova, fez com que várias pessoas, para salvar o próprio umbigo, para salvarem-se de uma punição maior dentro da cadeia, agora estão revelando esses esquemas de corrupção que estão acontecendo no país, de fato, há muito tempo. A Odebrecht fala que é desde a década de 80. Passou por todos esses governos. Por causa do quê? Porque o PT só tem corrupto e ladrão? Não é isso. É porque o sistema político brasileiro, de vários partidos, de todos os partidos, faz com que, para se disputar as eleições, ter acesso a isso, existe a necessidade desses acordos. Isso precisa acabar. Isso não pode acontecer. Eu, na minha campanha eleitoral, decidi não ganhar um centavo. Não aceitei R$1 de doação da empresa privada, porque defendia isso já como proposta eleitoral. No final das contas, o meu antigo partido recebeu doações e quando me doou, ao final, eu acabei recebendo por tabela, porque doou para o meu antigo partido que me doou, enquanto partido, como doação. Mas é o sistema político, não é empresas envolvidas em qualquer escândalo das que estão sendo investigadas. Mas é que o sistema político é muito caro e a população brasileira, ao invés de se ater para fazer um debate, tentar encontrar um boi de piranha para resolver a situação, ela deveria de se manifestar com essa força que ela está se manifestando quando tem a discussão da reforma política aqui dentro. Ela deveria de se manifestar com essa força quando nós estamos discutindo o Pacto Federativo, de se manifestar dessa maneira aqui quando a gente está discutindo as medidas do Ministério Público. Veja, eu não estou defendendo o governo e sequer tomei ainda uma posição oficial sobre o impeachment. Porém, a presidenta Dilma mandou para cá em 2015 várias propostas de combate à corrupção. Estão aonde? Na gaveta. Ela mandou várias propostas que ajudam dentro desse sistema uma fiscalização maior, punição maior para funcionários públicos, pessoas que venham cometer crimes. Está onde? Está na gaveta. O Congresso Nacional é um reflexo muito grande, muito claro das irregularidades também que acontecem no nosso país. Deputados, a gente continua essa conversa dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo. A gente volta já já. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate, hoje discutindo as propostas de novas eleições para a presidência da República. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Aliel Machado, da Rede do Paraná, e Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso. Deputado Ságuas, o deputado Aliel Machado estava falando que, na verdade, deveríamos estar discutindo também, mobilizando a sociedade, aproveitando essa mobilização para discutir as medidas de combate à corrupção encaminhadas pela presidência da República em 2015, a reforma política como o senhor defendeu também. Agora,
Como fazer isso quando há um nível de rejeição grande por parte da sociedade em relação ao executivo? Então, e quando se diz que mesmo que o executivo, que a presidente Dilma, consiga evitar o processo de impeachment no plenário, ou seja, obtenha os 172 votos necessários ou abstenções, o capital político vai ser pequeno ainda, assim, aqui na Câmara dos Deputados? Não, na verdade, quando o deputado Eliel fala que nós temos que chegou essas propostas da presidenta Dilma, são 9 propostas de combate à corrupção que chegou ano passado, e lembrar que a delação premiada foi encaminhada por ela também, pelo Executivo em 2013, aí está permitindo que o governo, no combate, na preocupação do combate à corrupção, possa estar criando as condições para que empresários também possam ser presos, pessoas que nunca foram presos em outros momentos, possa estar acontecendo a prisão. Agora há pouco o Ministério Público também protocolou aqui as 10 medidas de combate à corrupção, que provavelmente vai ter o mesmo rito aqui dentro, um rito bastante lento, né? É disso que o deputado Eliel falava, que a população tinha que estar mobilizada para isso, tinha que estar mobilizada, tinha que se mobilizar na reforma eleitoral. Nós tentamos fazer isso, mas somente o movimento estudantil esteve presente, alguns segmentos sociais estiveram presentes na reforma eleitoral, que foi uma reforma pífia, uma reforma vergonhosa para esse Congresso, que na verdade não reformou absolutamente nada, não mudou o modus operandi de fazer política nesse país, de financiamento de campanha política. Então, na verdade, o deputado Eliel chamava atenção para questões fundamentais para a sociedade brasileira e que a gente não conseguiu mobilizar. E a mídia, a grande mídia nacional que poderia estar contribuindo, também contribuiu muito pouco nesse sentido. Eu acho que a mídia tem um papel fundamental em qualquer país, no sentido de fortalecer a democracia, no sentido de mobilizar a população, no sentido de tratar os temas fundamentais para a população e não e não atuar somente em cima daquilo que atende aos seus interesses particulares ou da elite que muitas vezes a qual ela está vinculada. Então, eu acredito que é fundamental que a gente possa ter essa possibilidade. Agora também é importante a gente ressaltar que a partir do governo do presidente Lula foi o período em que a Polícia Federal foi mais aparelhada no sentido de você fazer investigação, no sentido de ter autonomia de investigação. Foi um momento em que o Ministério Público, juntamente com a Polícia Federal, fizeram um acordo de investigação conjunta, coisa que era proibida antes. O Ministério Público Federal, para fazer qualquer ato de investigação, tinha que pedir autorização para o Procurador-Geral da República, que na época do Fernando Henrique Cardoso engavetava tudo, não autorizava o Ministério Público Federal a iniciar a investigação. Então, a partir do governo do presidente Lula, as instituições se fortaleceram e passaram a ter autonomia para poder fazer a investigação. Dentro de um processo democrático, é isso que a gente espera também. Desculpa, deputado, só que eu queria passar para o deputado Eliel. Assim, a minha colocação é como mobilizar a sociedade para discutir essas medidas de combate à corrupção, para discutir essa mudança de reforma política, quando justamente, em decorrência de todas as investigações conduzidas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, que o senhor apontou, que vem a público, a sociedade, de maneira geral, tem ido às ruas clamando por uma solução, por uma mudança, inclusive, por um desfecho em relação ao que está acontecendo, em relação às denúncias envolvendo o governo. E, em decorrência disso, a popularidade do atual governo tem sofrido e, assim, o capital político para aprovar mudanças tem diminuído da mesma maneira. Era isso que eu estava tentando colocar. Deputado Eliel Machado. Nós precisamos ter legitimidade. Nós estamos debatendo aqui da possibilidade de novas eleições. Em 2016, nós vamos ter as primeiras eleições com proibição de financiamento empresarial.
Municipais, né? Municipais, mas é o primeiro ano com eleições funcionando dessa maneira. É lógico que nós temos que aprimorar muitas coisas ainda, a criminalização do Caixa 2, esse dinheiro que vem por fora, o abastecimento e os interesses... Porque é esse o receio que aconteça. E os interesses nos projetos políticos que os partidos defendem. Aí é importante olhar o programa de cada partido e se ele defende, porque é importante ter um crescimento no país, mas se esse crescimento não for acompanhado de desenvolvimento, se for um crescimento pelo crescimento para melhorar números da economia, mas continuar a desigualdade, aumentar a desigualdade, complicar a vida do povo mais pobre, isso não resolve o problema. Nós precisamos ter isso. O governo, a minha crítica, e eu votei na presidenta Dilma, a minha crítica ao governo é o poder pelo poder. Entregar qualquer coisa para continuar no poder. Fazer uma coalizão com partidos que não têm esse mesmo posicionamento e que defendem maneiras diferentes. Hoje, quem está fazendo uma organização que está ajudando, que está participando desse ato de discussão, é dentro do próprio governo. O governo nomeou no início, no ano passado, para cuidar da economia, o Levi. Então o governo perdeu um pouco das suas origens dentro desse governo, o que não dá para deixar de reconhecer todos os avanços ditos nesses últimos anos. Agora, a questão de governabilidade ela é essencial pelo sistema político que nós vivemos. O governo não consegue, dentro do regime presidencialista, aonde nós temos mais de quase 30 partidos com assento dentro da Câmara dos Deputados, com uma pulverização, com uma campanha extremamente apertada, conseguir governar o país. E não pode os partidos achar que eles são os donos de tudo isso. Isso é um projeto, é uma questão de nação. É importante e eu reconheço que nunca foi feito tanto investimento, nunca foi criado tantas leis como a lei da transparência, como possibilidade de investigação, autonomia do Ministério Público, da Polícia Federal, autonomia na escolha por indicação dos procuradores para eleger Procurador-Geral da República. Nunca se teve tanto investimento nas polícias e nas investigações como fez o governo do PT, o que não justifica os erros que o PT cometeu. Ele criou essas estruturas e eles estão investigando porque o PT comete muitos crimes dentro dessa estrutura. Porque o sistema é falido, os outros partidos também. Agora o PT está pagando um preço porque está no comando do país. Se fosse outro partido, estaria pagando esse mesmo preço porque o sistema político brasileiro é corrompido. Esses avanços que nós precisamos ter nas mudanças eleitorais, nas regras, na reforma política, elas precisam trazer uma segurança maior. E o que eu digo, deixo como recado para as pessoas por mais que você sinta uma grande tristeza em estar tendo todas essas informações dos escândalos que aparecem, você tem que ponderar que ainda bem que estão aparecendo, porque nunca apareciam. Eles sempre existiram, mas não apareciam. Eles ficavam debaixo do tapete. Eles ficavam escondidos ao bel prazer dos acordos políticos que se autoprotegiam. Hoje não está acontecendo isso justamente por essa autonomia. Quando a rede discute novas eleições, é porque nós vivemos uma das maiores crises políticas da história do país. Já passamos por outras graves também na história. Porém, essa não chega a ser um estado de exceção, mas mas ele não é também simplesmente um não apoio popular. Nós temos várias frentes aí em questões de falta de legitimidade, de entidades se levantando contra o governo, entidades se levantando a favor do governo, movimentos sociais a favor do governo, intelectuais, mas a população brasileira sentindo que foi traída por causa da campanha eleitoral, de que foi feita uma proposta que não era verdadeira, que o país estava numa situação dita na campanha que não era real, uma situação econômica, e isso está trazendo para as pessoas, na vida delas, hoje, uma certa indignação. Elas estão se sentindo enganadas. E aí que eu faço uma crítica. E repito uma fala da Marina Silva. É preferível perder ganhando do que ganhar perdendo. É melhor perder uma eleição, mas manter as convicções de seguir e defender aquele projeto político do que fazer um acordo que chega ao extremo. O PT hoje chama de golpe. Em certa forma, se levar estritamente pela lei, as denúncias são extremamente frágeis dentro da comissão do impeachment, para se alegar uma cassação de uma presidente da República. Mas o contexto geral não diz isso. O que acontece? Quem está fazendo isso? Quando o PT votou na presidenta Dilma para presidente da República, apareceu na mesma urna a foto do Michel Temer, que é o vice dela, eleito junto com ela nessa chapa. Junto. O PMDB, o PT e os partidos da base aliada, quando o PMDB, por margem pequena de voto, direcionou que iria com a presidente Dilma na campanha, indicou o vice com o Michel Temer, o PT comemorou.
Aquele momento dizendo, eu quero uma unificação. Então, nós precisamos entregar para o povo, após a abertura de tudo que foi aberto no ano de 2015 e também no ano de 2016, após todas as informações que tomaram conta do Aécio envolvido nas delações, que eu não estou vendo uma investigação pesada, e vários outros, entregar para a nação brasileira a possibilidade de fazer uma nova escolha, agora com proibição de financiamento empresarial, agora com os empresários vendo que eles podem ficar na cadeia, e todos que devem ter que ficar na cadeia, o povo tem o direito de fazer uma nova escolha de uma maneira mais legítima. Deputado Ságuas, para concluir, 30 segundos, por favor. Olha, eu só quero dizer que nós precisamos de ter a responsabilidade, em primeiro lugar, de respeitar o resultado das urnas, que deu 54 milhões de votos à presidenta Dilma. Em segundo momento, dizer que o golpe não passará porque impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. E dizer que eu creio que nesse período que nós temos até o final do mandato da presidenta Dilma, todo o conjunto dos partidos brasileiros encontrar uma saída para que a gente possa ter uma eleição que possa, num próximo período, ser legítima e garantir com que o nosso país possa caminhar rumo ao desenvolvimento com tranquilidade, principalmente reduzindo as desigualdades sociais. Obrigada, deputados. Eu conversei com os deputados Aliel Machado, da Rede do Paraná, e Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esse e os outros programas do Brasil em Debate na internet. O endereço é câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e espero você numa próxima oportunidade. Até lá.